Olá pessoal, alunos de controle servomecanismos 1. Estou aqui para ministrar para vocês a aula de hoje, quinta-feira. Como eu te disse na aula de ontem, nosso próximo tópico seria diagrama de blocos. E de fato vai ser e hoje. Por isso que eu já coloquei aqui o nome do tópico que nós vamos hoje estudar, diagrama de blocos. Lembrando que a teoria deste tópico eu disponibilizei em um arquivo no Moodle. Então vocês podem visitar a hora que vocês quiserem o arquivo deste tópico no Moodle. E não esqueçam que nós temos um livro-texto, nós temos bibliografias complementares, aquelas que estão indicadas no plano de ensino que eu distribuí no primeiro dia de aula. Vale a pena, em qualquer tópico da disciplina, vocês, além de estudarem o que é dado em aula, dê uma lida no livro também. Se aprofunde em cada tópico da teoria. Assim você vai aprender muito mais que ficar fazendo vários exercícios. De fato, não precisa ficar resolvendo vários exercícios. Alguns são importantes serem resolvidos, mas não adianta resolver vários e bitolar todos. Você tem que entender de fato o conceito de cada tópico. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. A aula deste tópico não é longa. No final eu vou resolver um exemplo e depois vou dar uma lista de exercícios para vocês também. Bom, vamos lá. Vocês se lembram do primeiro dia de aula que eu disse que em controle, na teoria de sistemas de controle, nós costumamos trabalhar com diagramas de blocos. Então, qualquer subsistema é representado por um bloco. Qualquer sistema é representado por uma interconexão de vários subsistemas. Cada subsistema é um bloquinho. Então, um sistema nada mais é do que um diagrama de blocos. Se vocês se lembram bem, um sistema ele pode ser representado por um bloquinho. Dentro do bloquinho, eu devo colocar uma função matemática que represente a dinâmica do dispositivo, ou do circuito, ou do subsistema que aquele bloco está representando. Claro que o bloco também contempla a entrada e a saída do sistema. Quando se trabalha com um sistema de controle, nós podemos ter em um sistema vários blocos interconectados de maneiras variadas, dependendo do sistema, se ele for muito complexo. E a teoria de diagrama de blocos serve exatamente para isso, para você aprender a trabalhar, a grosso modo falando, a manipular os diagramas de blocos. Algumas bibliografias chamam esse tipo de tratamento dos diagramas de blocos de álgebra de blocos. Em um sistema representado por diagrama de blocos, você pode ter uma dessas três configurações que eu coloquei na lousa. Você pode ter em um sistema representado por diagrama de blocos uma configuração desse tipo, uma associação em cascata, uma função, um subsistema em cascata com outro subsistema. Veja, eles estão em cascata porque o sinal que sai do subsistema cuja FT é G1 de S vai integralmente para o sistema cuja FT é G2 de S. Nós podemos ter, num sistema representado por diagrama de blocos, uma configuração chamada associação em paralelo. E nós podemos ter uma associação com realimentação. Nós vamos estudar cada uma delas hoje. Começando pela associação em cascata. Você pode ver que aqui nós temos dois subsistemas em cascata. O segundo subsistema recebe o sinal oriundo do primeiro. O sinal que sai do primeiro subsistema não é desviado para nenhum outro ramo. Ele vai direto para o subsistema cuja FT é G2. Então eles estão em cascata. A entrada é R de S, saída C de S. Eu quero reduzir essa representação, esta associação, para uma representação mais simples. Então eu uso a álgebra de blocos. Quando nós
nos depararmos com subsistemas em cascata, nós podemos colocá-los todos em um único bloco. Nós podemos multiplicar as FTs dos subsistemas correspondentes. No caso, nós temos dois subsistemas, G1 de S e G2 de S em cascata. A configuração equivalente é um bloco só. E dentro desse bloco vem a seguinte função de transferência: G1 de S vezes G2 de S. Pronto, final. É isso. Eu poderia ter N subsistemas em cascatas. Eu poderia ter N subsistemas em cascata. E eu poderia agrupá-los todos em um bloco só, cuja função de transferência seria a multiplicação das funções de transferência de cada um deles. Esta é a representação que nós chamamos de associação em cascata, cujo modelo equivalente é este daqui. Ok? Perfeito? A outra configuração básica que você pode encontrar em um sistema de controle ou em um sistema representado por diagrama de blocos é a associação em paralelo. Temos aqui a associação em paralelo. Entrada R de S, saída C de S. Perceba que os sinais que saem de G1, de G2 e de G3, todos convergem para o mesmo ponto. Eles estão em paralelo. Eu coloquei aqui soma. Poderia ser subtração? Qual que é o equivalente desta associação em paralelo? É um bloco só. E dentro desse único bloco, que vai representar toda essa configuração, eu coloco a função de transferência equivalente. Que no caso, obviamente, que é G1 de S mais G2 mais G3 de S. Veja, C de S não seria R vezes G1 mais RG2 mais RG3? A função equivalente eu vou colocar aqui. G1 de S mais G2 de S mais G3 de S. Quem seria C de S na representação equivalente? RG1 mais RG2 mais RG3. É a mesma saída. Veja que a saída no equivalente e a saída na associação em paralelo é a mesma. Então, esse bloco é equivalente a esta associação em paralelo. Se fosse subtração, seria G1 menos G1. Se fosse poderia ser subtração e soma. Seria G1 menos G2 menos G3. Ou menos G1 menos G2 menos G3. Mas no caso nós estamos somando. Muito bem. Esta é a associação em paralelo. Bem simples. Imediata. Mas nós vamos agora para uma associação comum em sistemas de controle. É a associação com realimentação. Isso é comum em sistemas de controle. Então aqui eu coloquei a entrada R de S, G de S, H de S, a saída C de S volta para a entrada. É realimentada. Observe essa associação com realimentação. Por que com realimentação? Porque a saída foi realimentada para a entrada. A saída foi realimentada para a entrada. Por isso que é um sistema, por isso que é uma associação com realimentação. Diga-se de passagem, nós temos aqui, nessa configuração básica, dois ramos. Este ramo que vai direto para a saída, ele tem um nome, ele é chamado de ramo de avanço. Então eu vou colocar aqui o nome dele. Ramo de avanço. E nós temos o outro ramo que volta para a entrada. Este é o ramo denominado ramo de realimentação. E ramo de realimentação. Ou simplesmente feedback.
Só que esta realimentação, neste caso específico, é negativa. Porque a realimentação vai para o negativo deste somador. Se aqui fosse positivo, seria uma realimentação positiva. Então eu posso até indicar que esta realimentação é negativa. Poderia ser positiva? Poderia. Mas no meu caso, no caso do exemplo, não é. Muito bem. Ora, é uma associação em uma área fechada. A saída é C, a entrada é R. Nossa dúvida, qual é o único bloco que representa esta associação? Na associação em cascata, este é o único bloco que representa a associação em cascata. Em paralelo, esse é o bloco que representa a associação em paralelo. Agora, nesse caso em que eu tenho realimentação, qual é o único bloco que está aqui na última coluna que representa esta associação com realimentação? Claro que este único bloco continuará tendo como entrada R de S e C de S. Ele será equivalente a esta associação com realimentação. Mas como? Como saber qual é a função de transferência que vem aqui dentro? Na associação em cascata, a função de transferência que vem no diagrama, que vem no bloco equivalente, é imediata, G1 vezes G2. Na associação em paralelo também é imediata, G1 mais G2 mais G3. Agora, na associação com realimentação, a função de transferência que vem dentro do bloco, que equivale a esta associação, não é imediato. Porque eu preciso saber quem é C de S sobre R de S, que é a função de transferência que vem aqui dentro. Então, nós ainda não sabemos qual a FT deste sistema com a realimentação, que no caso é negativa. Então, nós não sabemos, queremos saber. Vou ter que encontrar, de alguma maneira, a relação entre saída pela entrada deste diagrama. Quando eu fizer isso, eu terei encontrado a função de transferência equivalente em relação a esta associação com realimentação. Então, vamos começar aqui. Para fazer esta prova, eu vou marcar alguns pontos notáveis aqui no diagrama. Então, eu vou registrar esse ponto aqui. Vou chamar este ponto de E de S. E vou marcar este outro ponto aqui, que eu vou chamar de Y de S. Isso tudo para descobrir quem é C de S sobre R de S. Então, olhando o diagrama, você conclui que E de S é R de S menos Y de S. Vou escrever. Então, do diagrama, você conclui que E de S é igual a R de S menos Y de S. Mas quem é Y de S? Y de S é a saída do H de S. Então, Y de S nada mais é do que E de S vezes G de S vezes H de S. Y de S é igual ao E de S vezes G de S vezes H de S. Nós temos aqui, então, duas equações. Vou numerá-las. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Vou substituir a equação 2 na 1. Então, equação 2 na equação 1 resulta em quê? Que E de S é igual a R de S menos o Y, que é a equação 2. Então, menos E de S vezes G de S vezes H de S. Vou pular alguma passagem que é muito simples. Eu vou passar esse termo EGH negativo para o primeiro membro e isolar o E de S, colocando-o em evidência e passando o parênteses para o outro lado. Uma regra, uma manobra matemática. Então, portanto, você vai concluir que E de S é igual. Se eu passar esse termo
para o primeiro membro, colocar o E de S em evidência e isolar o E de S, eu concluo que E de S é igual a R de S sobre 1 mais G de S vezes H de S. Aqui. Mas o C de S é E de S vezes G de S. Então, C de S é igual a E de S vezes G de S. Claro, eu sei quem é E de S, basta substituir o E de S aqui nessa equação e você vai ter o C de S reescrito de outra forma. Então, isso é equivalente a dizer que C de S é igual ao E de S, que nada mais é do que R de S sobre 1 mais G de S vezes H de S, tudo isso vezes o próprio G de S. Eu quero a relação C sobre R, basta passar esse R para o primeiro termo, portanto, C de S sobre R de S é igual a G de S sobre 1 mais G de S vezes H de S. E esta é a função de transferência equivalente a esta associação com realimentação. Então, esse único bloquinho vai representar esta associação toda, cuja FT é G de S sobre 1 mais G de S vezes H de S. Note que no denominador eu tenho 1 mais G vezes H, porque a realimentação é negativa. Se a realimentação fosse positiva, esse denominador seria 1 menos G vezes H. Esta é a associação com realimentação.